Olá, vou ensinar a fazer esses lápis aqui, vou fazer nessa cor. Eles ficaram com, deixa eu medir aqui, ó, um pouquinho mais de 7 centímetros, 7 centímetros. Foi feito com a agulha número 3 e o fio Bela da Pinguim. Pode ser feito com qualquer cor, inclusive as sobras de fio, né, porque usa bem pouquinha linha. Então, os fios que tiver sobrando, né, é fácil para fazer esses lápis assim. Daria para fazer usando a agulha 3 e o fio amigurumi também. Vou começar aqui na cor que for o corpo do lápis, né, que é para fazer essa ponta. Eu vou colocar o fio aqui na frente e vou fazer um anel mágico. Vou começar com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vou fechar aqui esse anel, mas não muito. Senão vai ser difícil de pegar, porque essa pontinha ela é bem fininha mesmo, são só 4 pontos. E aqui eu vou fazer a minha segunda carreira com 4 pontos também. Então, vou pegar aqui, ó, em cima de cada um desses pontos, eu vou fazer um ponto em cada um. É apertadinho, mas é só ir contando, ó. Foi 1, 2, aqui, ó, 3, agora o último, 4. Eu vou mostrar aqui um jeito da gente poder trocar de fio para que você consiga fazer em grande quantidade e com menos tempo. E ele não fica muito perceptível, ó. Foi aqui a troca de cor. Aqui. Ó, quase não dá pra ver. Tá vendo? Então, aqui. Agora é só cortar aqui o fio. Não puxa da agulha. Deixa assim na agulha. E não vira do avesso ainda, porque tá muito difícil de virar dessa forma. Eu vou fechar aqui o anel mágico, porque eu não tinha fechado por completo. Agora eu fechei, ó, ficou bem cerradinho aqui. E agora aqui eu vou pegar esse bege para fazer aqui a parte de madeira do lápis. Com o fio bege aqui na frente, assim, eu vou pegar essa minha pecinha. E aqui, ó, no último ponto, essas duas argolinhas aqui, ó, eu vou passar minha agulha. Aqui, ó, na primeira e na segunda desse último ponto. Aqui agora eu já vou pegar esse fio e fazer normalmente, ó, dar uma laçada, passar aqui por dentro. Pronto. Aqui agora eu já posso puxar esse fio aqui, ó. Só puxar por aqui, ó, desfez. E tá seguro. Pode continuar puxando, ó, que nada acontece. Aqui dentro agora, eu vou ter que fazer em cada um dos 4 pontos que tem 2 pontos. Então, vai ser um aumento. Um aumento em cada um desses 4 pontos. No final, eu vou ter 8 pontos, nessa cor bege. Então, aqui, ó. Vou pegar nesse primeiro ponto. Fazer aqui 1. Aumento. 2. 3, e agora aqui no último, 4. Pronto. Tá bem apertadinho, mas olha, ele tá ao contrário. A gente ainda não virou. E agora, como é aqui desse jeito já ficou maior, fica bem mais fácil para poder girar. Aqui, ó. Agora eu vou poder virar ele. Você pode fazer com o cabo aqui da agulha, ou com muito jeitinho, e de preferência com uma tesoura que não tenha ponta, empurrar essa ponta aqui, ó, pro outro lado. Pronto. Arruma, puxa os fiozinhos, pronto. Tá direitinho aqui. Deixa eu organizar aqui, porque tem 3 fios, né, desse lado. Vou botar ele pra trás pra não atrapalhar. E aqui nesse último ponto, vou usar o marcador. Pronto, agora a quarta carreira. Um ponto baixo e um aumento
por 4 vezes. Aqui, ó, tem 8 pontos, no final eu vou ficar com 12. Aqui, aumenta agora. E eu vou repetir aqui 4 vezes, até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui, passei o marcador para cima. Próxima carreira, 12 pontos baixos. Então, só vou contornar. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Ponto baixo sobre ponto baixo aqui, ó. Cheguei aqui em cima do marcador, vou passar aqui o marcador para cima. E agora eu vou arrumar todos esses fios que ficaram aqui para dentro, ó. Inclusive, dá um nó naqueles dois que eu juntei ali. Deixa o do anel mágico lá para baixo, aqui de lado. E esses dois aqui, ó, eu vou dar 2 nozinhos. Eles já estão bem presos, eles não se soltariam. Mas só para ficar mais seguro. Aqui dei um nó. Vou fazer isso de novo. 2. E vou empurrar todo mundo aqui pra dentro, inclusive o marcador. Pra não ficar atrapalhando. Depois aqui, ó, é só puxar aqui por fora. Coloca aqui, isso aqui já vai fazer parte do enchimento, menos o marcador, depois é só puxar. E pronto. Agora aqui, ó, é a mesma coisa que aconteceu aqui embaixo. Eu vou trocar o fio, que é pra poder passar aqui, ó, pra essa parte aqui que é colorida também. E de novo, olha aqui, ó, como que fica a troca de cor. Quase que não dá pra ver. E eu acho que vale super a pena pra poder ganhar tempo. Ou se você quiser, pode fazer o ponto falso, o arremate, pra ficar melhor. Vou mostrar assim, porque eu realmente acho que não vale a pena fazer daquela outra maneira. Cortei o fio. Vou passar aqui por dentro, ó, da primeira argolinha e aqui, ó, por dentro de uma perninha do Vzinho. Passei. Vou pegar aqui meu fio. Deixo aqui uma distância que seja o suficiente para poder dar um nó depois. E aqui, ó, já laça, puxa. E aqui eu já vou começar a fazer. Agora, eu só vou subir aqui em carreiras, girando, contornando ele, né, contornando esses 12 pontos que eu tenho. Carreiras retas, né? Só contornar. Mas essa primeira aqui, para que não fique muita diferença, né? Essa troca de cor, eu vou fazer só na alça da frente. Aqui, ó. Pegando assim a alcinha da frente. Pegando a alcinha da frente aqui. Eu vou contornar até chegar lá, no marcador. Eu tô chegando aqui no marcador e agora aqui, ó, de novo, é só puxar esse fio que tá aqui, ó. Pronto, isso aqui não solta mais. Tá vendo esses dois? Mas como esse aqui ainda tá um pouquinho frouxo, esse colorido, eu vou aqui dar 2 nós. Vou colocar todo mundo ali pra dentro. Continuar aqui, ó, fazendo só pegando na alcinha, né? Faltavam esses dois. Pronto, essa aqui já foi a primeira carreira. Agora aqui, ó, já pega as 2 alças normalmente do ponto e vou passar aqui, ó, o marcador para essa primeira aqui, pra gente poder lembrar que essa aqui é a primeira, ok? E agora é só contornando aqui, ó. Carreira por 15 carreiras. Então, vou fazer 15 voltas aqui. Ó. Pegando as 2 alcinhas, assim, até chegar no marcador. E aqui, ó, dá pra você contar, até mesmo se você tirar esse marcador, ou se você esquecer aonde que é. Fazendo dessa forma, aqui,
Aqui já tem 1, 2, 3. Eu vou continuar fazendo isso até que tenham 15. Aqui. Aqui. Aqui já tem 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Viu? Aqui é na mesma reta. Cortei, eu dou aqui 2 voltas assim, ó, pra poder saber qual é o tamanho certo. 1, 2. E eu vou cortar o meu fio. Já cortei, pus enchimento. E agora aqui, a gente vai deixar de lado pra fazer aquela parte que coloca aqui em cima. Aqui, ó. Pra ficar como o grafite, a parte de madeira também. O fio aqui na frente, anel mágico, 6 pontos baixos. Vou cortar aqui o meu fio. Aqui, ó, não puxa. Só tira a agulha. Vou fechar o meu anel mágico, mas não vou fechar muito, porque ainda vai ter mais uma carreira aqui em cima. E agora aqui, eu vou encaixar o fio aqui, ó. Nessas 2 alcinhas. Foi. De novo, pega aqui o bege, a cor da madeira. E aqui, ó, laça, puxa aqui por dentro. E aqui, nessa segunda carreira, eu vou fazer um aumento em cada ponta de base. Então, vou fazer 6 aumentos e no final vou ficar com 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou aqui, ó, é só puxar. Puxei. 6. Aqui, eu vou cortar o fio. Vou cortar até um pouquinho maior do que eu tava cortando antes. E aqui, ó, puxa tudo. Agora sim eu vou fazer aquele ponto falso para ficar bonito na hora da gente fechar. Agulha aqui de cima para baixo, vou pular 2 pontos. No segundo, eu vou passar por dentro das 2 alcinhas e vou levar esse fio lá para trás. Assim. Agora, no ponto que a gente estava, no último ponto, a agulha de cima para baixo, vou passar aqui só pelo meio. Trazer esse fio lá para trás também. Ficou um ponto grandão. Agora aqui é só puxar e arrumar ele assim. Esse anel mágico, eu vou fechar ele melhor. Virando aqui desse lado, eu vou encontrar qual que é, né, desses 2 fios, aquele que eu puxo para poder fechar o anel mágico. É esse aqui, ó. Então, é só puxar. Ele ficou bem fechadinho. Esses 2 fios aqui, ó, eu posso dar aqueles 2 nós. 1, 2. Você pode cortar, se quiser, para ele não atrapalhar. Só que ele não atrapalha muito, não. Depois que eu coloco aqui, ó, o enchimento, eu vou tirar um pouco esse enchimento daqui, da ponta. Vou botar ele pra cá, mesmo que aqui fique bem mais gordinho. Só para facilitar na nossa costura. Vou colocar aqui essa ponta numa agulha de tapeceiro. Essa aqui que tem um fundo maior, para que a linha possa passar. Já tá aqui na agulha. Agora eu vou fazer aquele arremate, aquele ponto falso, só que agora com agulha de tapeceiro. Com agulha de crochê era de cima para baixo. Agora com agulha de tapeceiro é de baixo para cima. Vou pular 2 pontos. No segundo, vou passar por dentro também das 2 alcinhas. Vou levar meu fio lá para trás. No ponto que eu tava, aqui ó, de baixo para cima, vou passar aqui pelo meio e vou levar lá para trás. Pronto. É só puxar aqui, ó, que ele já fica do mesmo tamanho. Pronto. Diminuiu aqui aquele degrau, ó. E agora chegou a hora de fechar aqui. Antes de fechar, nesse ponto aqui, ó, eu vou descer aqui 2 pontos e passar minha agulha de crochê. Por isso que eu precisei empurrar o enchimento ali, ó, para não atrapalhar nessa parte. Passar aqui minha agulha de crochê, porque eu quero essa ponta aqui, ó, esse bege aqui, que a gente arrematou.
arrematou não, né? Que a gente fez esse ponto falso aqui. Vou querer esse fio, vou passar ele lá pra frente. Porque assim, quando eu terminar de dar a volta com esse fio, eu consigo dar 2 nós aqui pra arrematar. Assim eu já arremato os 2 de uma vez só. Pronto. Vou puxar aqui só pra deixar mais perto. Não se preocupa com esses fios aqui fora. Isso vai entrar e vai fazer parte do enchimento. Pronto. Aqui agora já tá na hora de juntar esses 2 fios pra costurar. Aqui, o meu fio. Eu vou passar por dentro dessa argolinha que tem aqui embaixo e da primeira alcinha aqui de cima. E eu vou fazer isso a partir desse primeiro ponto aqui, ó. Passando aqui por dentro desse e por dentro da alcinha aqui, ó. Tá vendo? E puxa. Pronto. Agora eu venho aqui, ó. Já tá aqui naquele ponto falso. Vou passar por dentro das 2 alcinhas. E aqui de novo, ó. No ponto falso, por dentro daquela argolinha. Aqui a argolinha. E agora por dentro, ali ó, do ponto, no meio do ponto. E puxa. Peguei aqui as 2 alcinhas. Já pego aqui, ó, a alcinha que tem embaixo do ponto, passando pelo meio do ponto. E vai. Aquela parte ali é a mais difícil porque tem o ponto falso. E ele fica mais solto. Vai empurrando os fios lá pra trás. Tem vários jeitos de costurar isso aqui, você pode encontrar a melhor forma de fazer isso. Mas realmente eu acho que assim é mais rápido e não me incomoda. Eu acho bacana o efeito que dá desses fios passando por aqui, ó. Parece que ele foi apontado, né, fazendo desse jeito. Eu acho que fica bonito assim. Aqui, já tá terminando, né? Aqui tem um pequeno espaço. E aí eu vou empurrar esses fios ali pra dentro, ó. Pra eu terminar aqui de fechar. Não se preocupa que aqui esteja vazio, né? Já que eu empurrei o enchimento aqui pra baixo. Daqui a pouco a gente arruma. Vou terminar aqui. É a conta certinha. Ó. Só tem mais uma. Pronto. Chegou aqui em cima. Vou passar aqui pra dentro e sair aqui, ó. No mesmo lugar, aqui onde eu tinha colocado o fio bege. Pronto. Não puxa muito, porque senão ele vai começar a deformar assim, ó. E não quero isso. Pronto. Aqui é só dar 2 nós. A linha foi mais que suficiente, então você ficou com folga para poder segurar a agulha. É só dar 2 voltas, bicho. 1. 2. O segundo eu sempre faço mais apertado. E aqui agora é só cortar o fio aqui, ó. E empurrar essa parte lá pra dentro. Aqui, ó, tá bem mais murcho do que aqui embaixo. Então agora é só arrumar. Aqui, ó, assim, empurrando, modelando como quer. E pronto. E ficou pronto. Agora é só colocar aqui o chaveirinho. O meu chaveiro, ele é assim, é uma argolinha que tem 25 centímetros e tem 4 argolinhas menores aqui. Então, desse jeito eu preciso de ajuda de um alicate para poder abrir essa bolinha aqui. Eu sempre uso esse alicate aqui que já tá velhinho de cortar a unha. Esse é o de cortar a unha, não é o de cutilar. Senão deformaria o alicate. Para segurar aqui, ó. E um outro alicate comum para poder segurar esse outro lado da bolinha. E eu só puxo assim, ó. É pouco o espaço que precisa para poder passar ele. E aqui, agora eu vou passar aqui pelo canto, ó, pegando aqui, ó, nessa parte aqui de dentro. Essa parte aqui que é colorida, até a parte bege aqui em cima, ó, bem aqui na lateral, mas pegando as duas cores.
E agora aqui eu só vou segurar e fazer pressão para poder voltar. Eu puxei para frente, agora eu vou puxar para trás, só para poder fechar aqui, ó. Pronto. Passei essa emenda lá para trás e ficou assim, bem firme e sem amassar o ferrinho. Tá pronto. Esses chaveirinhos de qualquer cor, inclusive de sobra de fios.